Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês não sabem como eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo. Acho que esse talvez seja um dos vídeos mais importantes, mais especiais desde que eu comecei esse canal. E eu falo isso porque eu vim oficialmente contar pra vocês que nós vamos voltar pra Holanda. Sim, gente, tá tudo certo agora. A gente vai voltar pra Holanda. Em breve a gente vai estar na Holanda. E como eu falo tudo sobre a Holanda pra vocês, eu compartilho todas as nossas experiências. Já fiz muito vídeo explicando passo a passo do que acontece quando a gente se muda pra Holanda, como que a gente faz, dando dicas do que fazer, do que não fazer, do que levar e do que não levar. Então agora vocês vão ver na prática como é uma mudança pra Holanda. Algumas coisas a gente não vai precisar fazer do processo, pelo menos eu acredito que a gente não vai precisar fazer, mas a minha ideia com esses próximos vídeos é mostrar pra vocês o passo a passo de tudo o que a gente tá fazendo até a gente se estabilizar na Holanda. Então, a partir de hoje, eu começo oficialmente a mostrar para vocês o nosso diário de mudança para a Holanda. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente está se organizando por aqui, organizando as nossas malas. Como vocês podem ver, o caos está instaurado nesse quarto, porque tem muita roupa, muita mala, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Nos próximos dias a gente vai finalizar algumas coisas que a gente precisa comprar ainda pra levar, o que a gente precisa ajeitar pra levar. Então, aos pouquinhos a gente tá se organizando e eu vou tentar mostrar pra vocês, compartilhar com vocês o que a gente tá optando por levar e o que a gente não vai levar. E também como tá sendo o nosso processo, como vai ser a nossa experiência na viagem, onde a gente vai ficar quando chegar. Em todo passo a passo para quem tá indo. Se tu ainda tá planejando a tua viagem, já aproveita, te inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e não esquece de ativar as notificações. Porque, como eu falei, esse é o primeiro vídeo do diário de viagem. Então vai ter muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa rolando. Eu falei pra vocês nos últimos vídeos que tinha muita novidade chegando. Então vai ter muito vídeo nesse canal e eu tô muito feliz em poder compartilhar essa parte com vocês. Se tu chegou de paraquedas nesse vídeo e tá planejando uma mudança pra Holanda ou tá pesquisando recém o país pra saber como é que funciona e ainda decidindo se tu quer ir pra lá ou não, eu te aconselho a maratonar primeiramente a playlist aqui no canal que é Morar na Holanda. Essa playlist tem muito vídeo legal, tem vídeo nosso de quando a gente morava na Holanda, tem vídeos que eu gravei depois sobre coisas que eu gosto, que eu não gosto na Holanda, dicas de viagem. Tem muita coisa legal. Então maratona essa playlist Morar na Holanda. E também não esquece que eu tenho um e-book com dicas essenciais para quem tá indo morar no País das Tulipas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para te acessar e comprar o teu, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender de comprar ele. Mas por hoje, meu povo, vamos começar a organização. Hoje de tarde eu e o Cauê, a gente já deixou uma das malas mais ou menos prontas. A gente tem alguns esquemas, alguns truquezinhos que a gente faz e eu vou ir compartilhando com vocês essa parte aí, o que que a gente faz com as nossas malas, como que a gente organiza. Então hoje de tarde a gente já deixou uma das malas 90% pronta, a gente mais ou menos organizou roupas, calçados e tudo que é dentro dela e batemos quase o peso exato. Para quem não sabe, viagem internacional geralmente tem direito a malas de até 23 quilos, então tem que cuidar bastante nessa parte dos pesos das malas. A gente geralmente deixa as nossas malas em até 22 quilos e meio, porque a gente ainda vai passar como se fosse um plástico filme na volta para embalar ela bem para levar para viagem. A gente sempre faz isso em todas as nossas malas quando a gente vai viajar. Todas as malas que são despachadas, né? A gente sempre faz isso, a gente embala elas bem, a gente coloca identificações que elas são nossas, então a gente toma todo esse cuidado, porque a gente vê muita coisa acontecendo durante viagens e a gente sempre preza pra tomar o maior cuidado possível com as nossas malas para não ter nenhum imprevisto. Outra coisa que a gente também sempre faz é colocar todos os tipos de roupas e sapatos em todas as malas. Então a gente não faz assim, por exemplo, é uma mala para mim, uma mala pro Cauê. Não, a gente não faz dessa forma. Em todas as malas a gente coloca roupas minhas, roupas do Cauê, roupas de inverno, roupas de frio, tênis e chinelo, ou algum calçado aberto, algum calçado fechado, roupas íntimas separadas em todas as malas. A gente é meio sistemático? É. Talvez receosos demais por algumas coisas? Talvez. Mas isso é uma dica porque assim, o que que acontece? Às vezes, tu vai viajar, extraviou alguma bagagem se perde no meio do caminho,
Daqui a pouco vai demorar 1, 2, 3 dias, meses pra eles acharem a tua bagagem que se perdeu. Então, por exemplo, se perderem uma das nossas malas, a gente ainda vai ter mais uma ou duas com coisas de nós dois. Não vai ter aquela coisa tipo, ai, nossa, perderam a bagagem do Cauê, ou perderam a bagagem da Jéssica. E aí o outro fica sem roupa. Então a gente toma esse cuidado pra não acontecer esse tipo de coisa. Então, todas as malas a gente bota coisa de todo mundo. Pra não ter esse perigo de acontecer alguma coisa com alguma mala e um dos dois ficar sem roupa ou ficar sem calçado. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá. Se tu puder, se tu conseguir, divide as coisas, mistura as roupas nas malas e os calçados pra tu ter essa garantia, porque a gente sabe que acontece bastante das malas se perderem pelo caminho, principalmente em viagem internacional. Então agora o que eu vou fazer? Eu preciso pegar aquela mala que tá ali atrás, que é a minha mala, que hoje em dia tem só as minhas roupas. Eu preciso dar uma olhada nelas. Eu já separei muita roupa pra doar e pra vender. Já doei muita coisa no agora que teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então eu já doei muita coisa que tinha nela. Mas ainda eu acho que tem algumas coisas ali que dá pra tirar. E caso não dê, tudo bem também. Eu só preciso ver o que tem dentro dela e pesar ela pra saber quantos quilos ela tá, pra depois ver se vai caber tudo nas malas. No nosso caso, a gente compra passagem com uma mala despachada cada um, mas a gente vai comprar uma terceira mala. Porque como a gente tá indo com mudança, né, gente? É tudo que a gente tem. A gente vai com 3 malas, porque daí vai caber tudo certinho, não vai ter problema nenhum. A gente não vai precisar deixar muita coisa aqui no Brasil, né? Porque a gente sempre deixa um monte de coisa. Apesar de que agora também vai ficar algumas coisas aqui no Brasil, na casa dos nossos familiares, mas a gente vai tentar levar o máximo que der. Mas assim, nem começou a organização e eu já tô cansada. E essa parte é a que me deixa mais estressada e mais paranoica. Porque sempre tem muita coisa pra fazer e a gente nunca sabe se vai faltar ou se a gente tá levando coisa demais. Mas enfim, né, pessoal? Vamos lá organizar, eu vou pegar aquela mala lá, vou botar aqui pra cima, vou dar uma olhada no que tem. Eu tenho mais esse monte de coisas que tá aqui do meu lado. Que eu não sei onde é que eu vou enfiar tanta coisa. Mas ainda bem que tá sobrando peso na mala do Cauê. E aí depois a gente pesa todas e só mistura as roupas, que aí vai dar tudo certo. Então bora lá, porque tem isso e ainda tem mais muita coisa pra organizar. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês aqui o que tá rolando por aqui. Praticamente tudo que tá na minha mala vai ir. Só tirei aquelas 2 peças lá do fundo e mais algumas coisinhas que estão ali. Mas nada que pese muito na mala. E no momento eu tenho 21,2 kg nela. Ainda tem coisa do lado de fora da mala pra botar, mas não é muita. A única coisa que talvez pese um pouco mais são 2 casacos que eu provavelmente vou levar, que estão no roupeiro. Ainda não sei se eu vou levar, tô na dúvida se eu vou levar eles ou não, porque eles pesam muito e eles são casacos tipo de lã batida e que eu acabo geralmente não usando na Holanda esse tipo de casaco. Então, como vocês viram, eu botei ali por último 3 casacos que são tipo impermeáveis, que são de um tecido que não adere tanto à água, então são bons pra usar na Holanda, principalmente dias que eu não vou usar capa de chuva. Principalmente dias que não tá chovendo muito, daí eu não preciso botar capa de chuva, eu posso usar eles são mais quentinhos. E esses outros tipos de casaco, que são tipo de lã batida, eu acabo usando no inverno, mas eu não uso tanto porque chove muito e aí ele molha e não tem capuz também. Isso é uma coisa que influencia bastante. E aí eu tô vendo se eu vou levar eles ou não. Mas basicamente é isso. Eu pesei ali minha malinha pequena também de mão porque ela já tá com algumas roupas dentro, que é as roupas que a gente tá indo pra casa do meu irmão e da minha sogra agora essa semana. Então tem roupa ali dentro também. Tem mais 6 quilos ali naquela malinha. E então essa é mais ou menos a parte em que o filho chora e a mãe não vê. Mas
que é a parte que a gente tem que organizar tudo. Mas assim, a mala do Cauê ainda tá com 18 quilos, 18 quilos e alguma coisinha, então cabe ainda coisa na mala dele. Cabe coisa na minha mala ainda, agora é só organizar tudo. Mas provavelmente eu não vou mais mexer na minha mala hoje, eu mais ou menos já vi o que que tem ali. Eu só preciso mexer nas caixas que tem ali no chão, que são calçados meus que eu separei. Alguns pra vender, alguns eu preciso tirar dali. Tipo, tem um tênis meu ali que eu vou levar, inclusive vou usando ele. E também tem mais isso, né? Que é a questão de ir usando roupas. O que que a gente geralmente faz? A gente geralmente vai com uma roupa confortável, obviamente, viaja com uma roupa confortável. Mas o principal, o ponto-chave dessa questão é: pegue a sua roupa, principalmente casaco ou tênis, alguma coisa assim, que seja mais pesado e vista para viagem. Isso acaba tirando muito peso das tuas malas. Então, por exemplo, geralmente o Cauê, ele tem um casaco, por exemplo, dele, que é super pesado. Esse casaco, geralmente, ou ele vai vestindo, ou ele vai com ele na mão, na viagem, porque daí sobra peso na mala por tirar esse casaco. Ninguém complica no aeroporto se tu tá indo, porque você entra em um lugar que tá fazendo frio, teoricamente, né? Tipo, a Holanda, por mais que esteja entrando o verão, ainda tá fazendo vários dias de frio. Então a gente geralmente vai vestindo a roupa mais pesada. Obviamente sobra mais peso na hora de pesar as malas, ninguém enche o saco, porque também a mala de mão também tem peso específico. Eu não tenho certeza se são 10 ou se são 12 quilos, mas a soma da mochila, né, ou do item pessoal, mais a mala de mão tem que ser nesse peso. Então tem que cuidar bastante dessa questão de peso, porque pode dar rolo. Na real, tipo, não sei, pode ser que tenha gente que passe de boa, mas às vezes tem gente no próprio aeroporto pesando as malas, até mala de mão, às vezes eles pesam. Então é sempre bom tomar cuidado, tentar não ultrapassar limites, mas fora isso, tá tudo mais ou menos se organizando. Mas é isso, no nosso caso, como a gente tá indo de mudança completa, né, a gente tá levando tudo que a gente tem, então mesmo a gente tá indo agora na Holanda, vai começar o verão, né, tá primavera pra verão, e a gente tá levando tudo, tá levando casaco de inverno, tá levando roupa de inverno, tá levando roupa de chuva, tá levando roupa de verão, tá levando de tudo um pouco, porque a gente vai morar, a gente vai precisar, se a gente não precisar agora, a gente vai precisar pra daqui a alguns meses. Então, tudo que a gente tem tá sendo levado. A gente mais ou menos tá organizando agora, mas ainda tem bastante coisa pra ver durante a semana. Tem remédios pra comprar, a farmacinha aquela. Não vou deixar de gravar pra vocês, porque eu já falei em outro vídeo sobre a farmacinha que a gente sempre leva. Não vou deixar de gravar esse vídeo pra vocês verem o que a gente tá levando dessa vez. Já separei as minhas calças jeans favoritas, que eu também comentei no outro vídeo, que eu gosto muito de levar as calças jeans aqui do Brasil. Já separei minha Havaianas pra levar também, porque Havaianas na Europa tá cara pra caramba, então vale a pena comprar aqui no Brasil pra levar. Mas é mais ou menos isso. Agora eu vou ali abrir aquela outra caixa pra ver o que tem dentro. E bora continuar, que tem muita coisa pra fazer ainda. Que falou que não ia levar sapato de salto pra Holanda. Comprei essa belezura aqui pra uma formatura no ano passado. Bem capaz que eu vou deixar aqui no Brasil. Vou acabar levando ele. Vou usar na Holanda? Provavelmente não, mas vou levar ele igual. Mas pelo menos agora eu já sei tudo que tem nas caixas. Como eu falei, tinha coisa ali que era pra vender. Vou tentar vender essa semana. Vou ir nos brechós, ver o que eu consigo vender das coisas que eu tenho. Que não dá pra vender, eu vou doar. O que eu achar que vale a pena guardar, eu vou guardar. E eu deixo na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra as coisas, e quando a gente voltar a gente vê o que acontece. Ou quando alguém for nos visitar, leva pra gente. Mas é mais ou menos isso que tem pra organizar. Por hoje vai ser só isso de organização, porque já tá super tarde. Eu deixei pra organizar isso muito tarde, pra poder gravar um pouquinho pra vocês o que eu tava mexendo. Mas acho que deu mais ou menos pra vocês entenderem como vai funcionar a nossa organização e como a gente vai separar as coisas. Nos próximos dias a gente vai continuar organizando isso aqui, porque com certeza a gente ainda vai fazer e refazer e desfazer e fazer de novo todas essas malas, que sempre tem mais alguma coisa pra guardar. Até porque, tipo, eu vou ir com mochila nas costas, eu ainda tenho 2 bolsas pra guardar dentro das malas. Então a gente sempre bota um monte de coisa dentro das bolsas e guarda elas dentro da mala. O Cauê também tem uma mochila extra que ele usa. Uma mochila vai na mala com coisa dentro, a outra ele vai usando nas costas. Então, gente, tem tudo isso. Tem muita coisa pra organizar. Essa é a hora acho que talvez a mais desafiadora de uma mudança, que é uma
uma mudança de vida, né? Tudo que a gente tem dentro de mala. Mas por hoje eu vou só terminar de guardar essas coisas aqui, que eu mais ou menos já vi o que eu tinha, o que eu precisava organizar. E amanhã eu continuo com um novo vlog pra vocês, mostrando o que mais que a gente vai organizar, o que mais que falta pra gente fazer. E acredito que amanhã ainda a gente já vá na farmácia pegar o que tá faltando. E aí eu vou mostrando pra vocês o resto das coisas. Mas por enquanto, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver esse início de caos. Toda mudança é assim, né? É um caos. Mas a gente vai se organizando aos poucos. Dessa vez a gente não deixou tudo pra última hora, que a última vez que a gente fez uma mudança, a gente deixou tudo pra última hora. E no último dia a gente dormiu 2 horas só. De 48 horas a gente dormiu 2 horas. Então foi muito estressante, foi muito cansativo. Então dessa vez a gente resolveu começar cedo a se organizar as coisas nas malas. E agora vamos vendo o que vai faltando, o que tá faltando e o que a gente ainda tem que comprar. E eu vou levando vocês comigo. Pra quem tá se organizando aí pra mudança, acredito que esses próximos vídeos vão ajudar bastante vocês a se organizarem, a verem como a gente faz o nosso processo. Eu vou mostrando pra vocês também aos poucos o que a gente faz pra segurança das nossas malas, como a gente se organiza por aqui. Vou tentar mostrar o máximo possível. Essa altura do campeonato é um pouco complicada, porque às vezes a gente acaba esquecendo de gravar, porque a gente tá tão atormentado com tanta coisa, pensando em tanta coisa que tem que fazer, que às vezes eu acabo esquecendo de gravar, mas eu vou tentar pelo menos explicar pra vocês o nosso passo a passo que a gente tá fazendo por aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse início de caos. Tenham gostado da novidade que a gente agora tá voltando pra Holanda. Em breve vai ter muito vídeo pela Holandinha, que eu tô morrendo de saudade. E é claro, vocês vão ir acompanhando tudo tudinho nos mínimos detalhes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações, porque assim o YouTube consegue te avisar sempre que tiver vídeo novo. E agora vai ter bastante vídeo novo daqui pra frente. Muito obrigada por ficar até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!